Gente, tem um assunto pegando nas redes sociais, porque teve um trecho de uma live do canal My News que viralizou ontem, e eu quero lembrar de uma entrevista que eu fiz há um ano, mais de um ano atrás. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Uma entrevista que eu fiz com a Andréa Barbosa, que foi, que é a ex-mulher do general Eduardo Pazuello, o pior ministro da saúde que nós tivemos na pandemia, quando a pandemia nos jogou para 700 mil mortes. Ela me deu uma entrevista ping-pong e eu vou ler essa matéria aqui para vocês. Lá de 8 de setembro de 2021. Fui testemunha do que não foi feito em Manaus. Ele falava que mudaria a bula da cloroquina, diz a ex-mulher de Eduardo Pazuello ao DCM. Essa daqui é a Andréa Barbosa. Andréa Barbosa é dentista, tem 3 filhos e foi casada com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Fez campanha por Marcelo Freixo para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, além de apoiá-lo como deputado anos depois, mas sempre preferiu a discrição. Ela ainda é casada no papel com Pazuello, embora os dois não convivam juntos. Andréa cuida da filha de 13 anos do casal, que foi alvo de covardes ataques na internet. Sua vida transformou-se em um pesadelo, nas palavras dela, no último dia 27 de junho de 2021, ao virar personagem na coluna do jornalista Lauro Jardim, no Globo. O jornal afirma que ela se ofereceu para falar à CPI da Covid. Segundo Andréa, ela, na verdade, foi procurada pela comissão graças aos posts críticos ao governo que fez em suas redes sociais. Andréa está apavorada com as ameaças de morte que está recebendo e pelo relacionamento conturbado que teve com Pazuello. O DCM falou com ela por mais de uma hora. Nunca me dispus a depor justamente por medo de represálias. Minha comoção e revolta é pelos 500 mil mortos numa pandemia conduzida de forma desastrosa, diz ela. Na época eram 500 mil mortos. Tem os principais trechos da conversa. Reuniões e jantares com o Gabinete das Sombras. Ela disse para mim: fui testemunha de muito do que não foi feito aqui em Manaus. Eu vim para cá porque Pazuello foi transferido para a 12ª Região Militar da Amazônia. Morei na casa do Comando Militar até setembro. Em maio de 2020, o Taixe já havia saído e o Pazuello tinha ficado como interino, a interinidade mais longeva do mundo. Naquele mês de setembro, ele foi efetivado como ministro e eu tive que mudar às pressas para um apartamento alugado. A vida estável que tinha sido prometida nunca aconteceu. Ele provocou o abandono afetivo da filha dele de 13 anos, nos abandonou aqui em Manaus, mantendo financeiramente tudo, mas sem dar atenção afetiva para a filha. Manda mensagens e presentes caros sem conviver diretamente com ela. A ideia de vir para Manaus era para reformatar o casamento e para ele ficar mais perto, já que ele ia comandar a 12ª Região Militar da Amazônia. Na realidade, quando cheguei aqui, Pazuello foi embora para Brasília, nos deixou sem amparo de ninguém, fui deixada à própria sorte. Foi nessa situação que cheguei no pico da primeira onda da pandemia. Pazuello desmerecia meus comentários e diziam que eles iam mudar a bula da cloroquina. Olha que criminoso, gente. Eles queriam transformar, de fato, como política pública, a cloroquina como medicação contra a Covid. É terrível isso. Vamos continuar aqui seguindo com a leitura. Não esqueçam, gente, pinguem superchats, mandem contribuições. Temos 37 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Agradecer de novo a Sandra Araújo pela pequena contribuição e vamos continuar fazendo jornalismo por aqui. Em plena pandemia, ele fez jantar com Nise Yamaguchi e outras figuras defensoras da cloroquina e eu me retirei. Isso vai na contramão do que eu penso. Fui apresentado a todos eles, só eu não sabia o que existia por trás. Só estava interessada em sair daquele pesadelo. Eu testemunhei o que a CPI chamaria de Gabinete das Sombras, enquanto estava com a minha filha tentando organizar a minha vida. Olha que figuras terríveis. Andréa Barbosa disse que não é a primeira pessoa a denunciar as relações de Pazuello com o Gabinete das Sombras de negacionistas do governo Bolsonaro. O Intercept Brasil publicou em maio de 2021 que ocorreram reuniões oficiais no gabinete de Eduardo Pazuello com a médica Nise e sua irmã. Crise de oxigênio em Manaus. Olha o que ela fala a respeito disso, que é importantíssimo. Na crise de oxigênio, eu perdi amigos e acabou o meu relacionamento com ele. Fiquei vulnerável sozinha com a filha do Pazuello, não fiz gravações de coisas que aconteceram, mas vi a crise de perto. O problema é que tenho medo pela integridade de meus 3 filhos.
Informações sobre a namorada de Pazuello com cargo público, que é essa militar aqui, a Laura Tibira Api. O jornal Globo noticiou que o foco das denúncias de Andréa Barbosa na CPI seria a primeiro-tenente do Exército, Laura Api, diretora na Secretaria de Atenção Primária à Saúde e atual namorada de Pazuello. Ela é a única infectologista no Ministério da Saúde. A ex-esposa do ex-ministro diz que sabe de outras informações, mas que de fato encaminhou um e-mail à comissão detalhando o caso. Ela pediu discrição e forneceu apenas indícios para que eles começassem as investigações. Brasília sabe melhor o que ele fez do que eu. Não quero destruir a vida do Eduardo. Ele pode fazer da vida o que ele quiser, mas me expor e fazer de mim um factoide de mulher oportunista e vingativa, não aceito jamais. Tirar a integridade de alguém que sempre primou por cuidar zelosamente da filha dele, que ele abandonou depois de mudarmos para Manaus por conta dele, além de não ser digno, é ingratidão e irresponsabilidade moral. Quanto à namorada dele, que os dois se resolvam bem longe de mim. Andréia disse que fez posts nas redes sociais sobre essa mulher que chegaram ao Twitter. Me arrependi em 24 horas, mas muitas pessoas não sabiam que ela era a ex-esposa de Pazuello. Isso chamou a atenção da CPI em setembro do ano passado, que foi em 2020, quando passou a procurá-la para ouvir os seus esclarecimentos, ao contrário do que afirmou o jornal Globo, a coluna do Lauro Jardim. Repercussão na imprensa. Ela disse aqui: preciso sim de proteção, estou sendo ameaçada de diferentes formas. Sou ameaçada até em comentários em um tweet de Eduardo Bolsonaro, em que ele me expõe. Andréa Barbosa fala de um post de Eduardo às 11 de 28 de junho de 2021, que eu apurei, inclusive, isso. O deputado afirmou o seguinte: chamar ex-mulher de ex-ministro, sabe-se lá o que isso pode contribuir para o circo, vai dar margem para que outros senadores devassem as vidas particulares uns dos outros. E tenha certeza, quem tem algo a esconder não são parlamentares da base bolsonarista, muito pelo contrário. Nos comentários, bolsonaristas compraram Andréia com a ex-namorada de Renan Calheiros, a jornalista Mônica Veloso, insinuando que ela queria dinheiro. A verdade é que é o seguinte, gente, eu mantenho contato, enfim, conversas privadas com a Andréia, e tudo que ela menos quis, nesse caso, foi dinheiro. O que aconteceu é que ela quis denunciar o ex-marido dela pelo puro desgoverno na pandemia. Obrigado, Sandra Araújo, por mais um superchat aqui, e tá todo mundo aqui nos acompanhando. E ela deu essa entrevista ontem ao canal My News, gente. Vou fazer tipo um react aqui a essa entrevista, porque é um dos assuntos que está pegando fogo nas redes sociais agora, e é fundamental que a gente fale do que está realmente pegando em todas as redes sociais. Essa entrevista que eu fiz com ela foi há um ano atrás, e eu vou mostrar aqui para vocês a entrevista com a Andréia, que não estava falando com a imprensa, ela decidiu falar ontem com o My News, e a gente vai acompanhar aqui. Vamos lá. E aquilo tudo que eu escrevi não é nada exaustivamente, mas não vivenciaram. Noticiar é diferente de vivenciar. E eu não estava em Manaus porque eu era porque ele foi comandar a 12ª região e eu estava casada com ele. O ex surgiu de Brasília, porque em Brasília ele já dizia para todo mundo que não tinha mais nada comigo. Assim, eu fiquei sabendo que eu não era mais casada com ele a partir de Brasília. Então, e eu também tinha muita vergonha de falar que ele estava no ministério de um governo que eu sempre fui oposição, eu sempre fui antibolsonarista. Eu acho que a única novidade que o professor contou para mim aí é que ele fazia japonas dos paraquedas, que essa eu não sabia, professor, confesso. Mas do resto, eu sei.